Bem-vindos à Aurora Escarlate, Ana Lu aqui. A Alta República fechou sua primeira fase em março e agora só volta em outubro. Mas mesmo assim tem conteúdo pra caramba. E pra entender, precisa ler tudo? A ideia é que sim, você acompanhe tudo, mas dá pra escolher. A Alta República foi dividida em 3 fases: Luz dos Jedi, Busca dos Jedi e Provações dos Jedi. Dentro de cada fase há uma divisão em ondas, que são literalmente ondas de materiais ou até mesmo arcos. A primeira fase contou com 3 ondas, mas não necessariamente serão 3 em cada uma das fases. Como é um projeto multimídia, a Alta República compreende livros, quadrinhos, contos, mangás e em breve séries live action. Entre os livros, há 4 faixas etárias com um livro para cada onda. São os livros adultos, jovens adultos, infantos juvenis e infantis. A história principal está nos livros, mais precisamente nos livros adulto e jovem adulto. Os livros infantos juvenis, apesar de terem histórias próprias, não impactam tanto no todo. O livro da terceira onda é o que mais traz algo diferente, e os outros 2 servem mais como um complemento para desenvolver alguns personagens. Já os infantis trazem o Padawan Wookiee, Burryaga, em algum ponto da história do livro adulto, recontando o momento do ponto de vista dele. As HQs na primeira fase eram publicadas entre a Marvel e a IDW. Na segunda fase, a Dark Horse vai substituir a IDW. Durante a primeira fase, 2 linhas foram contínuas: a High Republic pela Marvel e a High Republic Adventures pela IDW. A da Marvel serviu como um complemento para os livros adultos, preenchendo o tempo entre os lançamentos. Já a da IDW trouxe um grupo de padawans da nave Starhopper e suas aventuras. Além dessas, ambas as editoras lançaram minisséries ao longo da fase, focadas em algum personagem específico ou complementando algo, como no caso da Trail of Shadows. O mangá, por enquanto, teve 2 volumes, focado na história de um templo Jedi na Orla Exterior. A revista Insider trouxe contos sobre o Farol Luz Estelar em suas edições ao longo do ano passado. Os contos acabam não tendo ligação direta com a história, com exceção do último, Shadows Remain, que trouxe um acontecimento de um dos livros, mas ainda assim ficou só como uma versão estendida. A segunda onda também contou com um audiodrama, chamado Tempest Runner, contando a história da personagem Lorna Dee. Além de tudo isso, um ou outro conteúdo relacionado à Alta República é lançado em outros materiais, como o caso do conto Coruscant Solstice, dentro do livro sobre o Dia da Vida, ou algumas histórias em quadrinhos fechadas dentro de HQs como a Star Wars Adventures. O livro Vow of the Silver Dawn se passa na Alta República, mais para o final da época, mas não entra diretamente nas fases e ondas por ser um lançamento exclusivo da China. Mas voltamos à pergunta inicial: eu preciso ler tudo? A resposta é não. Claro, é interessante ver tudo para pegar alguns detalhes, mas se você quer focar em um ou outro tipo de leitura, é possível. Os livros realmente importantes para a história são os adultos: Luz dos Jedi, A Ascensão da Tempestade e The Fallen Star, A Estrela Caída, e os jovens adultos: Na Escuridão, Out of the Shadows, Fora das Sombras, e Midnight Horizon, Horizonte Sombrio, aqueles não lançados no Brasil em tradução livre. Todos esses livros devem ser lançados no Brasil. 3 deles já estão disponíveis pelo Universo Geek. Os livros infanto-juvenis são bacanas, mas não trazem tantos elementos novos, com exceção de Mission to Disaster, da terceira onda. Porém, ainda assim, não é algo que vá afetar a sua experiência. Os infantis já são dispensáveis. Eles são fofos, têm ilustração, são ótimos para crianças, mas como eles recontam fatos do livro adulto, não acrescentam tanto. Ou nada. As HQs são interessantes porque têm seu próprio núcleo de personagens e histórias. Os personagens variam de um material para outro, mas alguns têm mais protagonismo e conteúdos específicos, como é o caso de Kiv Trennis, Serek e Terek, nas HQs da Marvel, e os padawans Farzala e Quart nas da IDW. São personagens importantes dentro dos quadrinhos, mas no livro dificilmente aparecem.
As linhas High Republic, The High Republic Adventures, Trail of Shadows e Eye of the Storm são as mais importantes e com ligações diretas com os livros. No Brasil, a Panini vem trazendo as duas primeiras. Como é uma minissérie, O Monstro do Templo no Pico é bacana e traz a história de Tai Ayorek, uma mercenária que deixou a Ordem Jedi quando era Padawan. E essa veio ao Brasil pela Panini. O mangá é interessante também, mas os 2 volumes não trazem nada que impacte diretamente a história em si. O fim do 2º volume deixa espaço para um terceiro mais conectado, mas só saberemos no futuro. Esse também está disponível no Brasil pela Panini. Se você não quer ler os livros, as HQs funcionam sozinhas. Há menções do que acontece nos livros e breves explicações. Bem superficial, mas ainda é possível acompanhar. E o mesmo vale para o inverso. Se você não quer ler as HQs, os livros passam sobre o que aconteceu sem entrar em muitos detalhes, mas trazendo a informação. A única exceção no momento é The Fallen Star, que preferiu deixar de fora acontecimentos da HQ High Republic por acontecerem simultaneamente, mas nada que prejudique o entendimento. Quanto à ordem de leitura, os lançamentos são relativamente cronológicos, então a melhor opção é a ordem de lançamento dos materiais originais, já que no Brasil a ordem anda meio bagunçada. Se você ainda tem alguma dúvida sobre essa era, pode deixar um comentário ou perguntar para o pessoal do Farol, que é um podcast totalmente focado na Alta República, e do qual eu faço parte. E se você quer saber um pouco mais sobre cada onda, aqui no canal eu dei uma leve resumida em cada material e na descrição de cada vídeo tem a ordem de lançamento do conteúdo e se ele já está disponível aqui no Brasil. Por hoje é só, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Ficamos por aqui e aguarde a Aurora.